Olá, bom dia a todos. Meu nome é Patrick Batista de Oliveira Michalowski. Sou aluno do 4º ano de formação de docentes do Colégio Estadual Rui Barbosa. Na aula de hoje, nós estaremos aprendendo novamente sobre matemática com um conteúdo de frações decimais. Vamos lá? Para a aula de hoje, eu trouxe novamente um trecho do poema Cordel Matemático de autoria de Clayton Gomes. O poema ele está disponível na internet, vocês podem pesquisar e ler ele na íntegra. Mas eu trouxe aqui um trecho específico sobre a aula de hoje, que é sobre frações decimais. Então prestem bastante atenção, porque eu vou estar lendo agora para vocês esse trecho. E para transformar uma fração em número decimal, divido o numerador pelo denominador e chego ao resultado final. Como você percebe, já não tem complicação. Desse jeito ficou fácil entender sobre fração. Então esse foi o trecho do poema Cordel Matemático de Clayton Gomes, e fala especificamente sobre o que nós vamos aprender na aula de hoje, que é sobre frações decimais. Na aula anterior nós vimos sobre fração, partes de um todo, vimos a questão do numerador, a questão do denominador, vimos também como acontece a formação de uma fração e o que ela representa. Então na aula de hoje nós estaremos aprendendo especificamente sobre frações decimais, que são frações que possuem os denominadores como 10 e 100. E como nós vimos ali no poema, para transformar uma fração em número decimal, é necessário que dividimos o numerador pelo denominador. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então vamos lá. Então, para entendermos sobre fração decimal, agora eu vou escrever aqui no quadro um exemplo de uma dessas frações. Então, como eu disse no começo do vídeo, no começo da aula, frações decimais é quando nós dividimos o numerador pelo denominador. Então assim nós obtemos os números decimais, que são os famosos números com vírgula. No caso, hoje nós vamos trabalhar apenas com frações que possuem como denominador os números 10 e 100, né? Mas também existem frações que são convertidas em números decimais com denominadores diferentes de 10 e 100. Mas na aula de hoje vamos trabalhar especificamente com frações que possuem os denominadores 10 e 100. Então aqui no quadro eu coloquei um exemplo de uma fração decimal 1 sobre 10, ou então 1/10. E agora nós vamos converter essa fração em número decimal. Mas como que isso acontece? Como que transformamos essa fração em um número decimal, em um número com vírgula? O que nós fazemos com 1? O que nós fazemos com 10? Simples. Nós dividimos o numerador pelo denominador, ou seja, nós dividimos o número de cima pelo número de baixo. Então nós fazemos lá a conta, colocamos o número 1 e aqui nós colocamos o número 10. Então nós vamos dividir o número 1 pelo número 10, ou seja, dividir o numerador, o número que vai em cima, pelo denominador, que é o número que vai embaixo. Na tabuada do 10, nós não encontramos o número 1. Nós não conseguimos dividir o 1 assim pelo 10 de forma inteira. Então o que nós fazemos? Simples. Nós acrescentamos um zero do lado do 1. Então nós pegamos e acrescentamos um zero aqui. Quando nós acrescentamos esse zero aqui na frente do 1, nós temos que colocar um zero aqui embaixo. E nós também adicionamos uma vírgula. Então, 0, vírgula. Tá, agora nós temos o número 10 aqui, sendo dividido pelo número 10 que estava ali. Agora, nós já temos o número 10 na tabuada do 10. Mas por qual algarismo? Pelo 1. 10 vezes 1, 10. Então, nós colocamos o número 1 aqui na frente da vírgula, do lado da vírgula. Aí nós adicionamos o 10 aqui. 10 tira 10, não sobra nada, então 0. A resposta foi 0,1. Então, 1 dividido por 10, 0,1. Essa é a forma decimal dessa fração. Então, depois que nós descobrimos que é 0,1, nós colocamos aqui na frente da fração. Então aqui nós tínhamos a fração 1 sobre 10, 1/10. Nós dividimos o numerador, que é o número 1, pelo denominador, que é o número 10, e nós encontramos a resposta, que é 0,1. Então essa é a fração, e essa é a forma decimal dessa fração. Mas agora como que se lê essa fração? 1/10. Então 0,1, 1/10 também.
Mas não existe apenas essa forma decimal. Existe também a forma decimal com a fração com denominador 100. Eu vou apagar aqui. E vou fazer essa fração com denominador 100. Então agora nós temos 1 sobre 100, no lugar do denominador que antes era 10, agora é 100. Ou seja, nós temos um centésimo. Tá, mas agora como é que nós fazemos essa conta? Nós repetimos 1 aqui. Colocamos aqui o 100, afinal nós estamos dividindo pelo 100. Nós vamos repetir o mesmo processo que nós repetimos na conta anterior. Como o 1 ele não está na tabuada do 100, né? A gente não dá para dividir ele, então nós acrescentamos o 0 aqui na frente do 1. Dessa forma temos 10. E como nós acrescentamos o 0 aqui, nós acrescentamos outro 0 embaixo, com uma vírgula na frente. O 10 ele ainda não é suficiente para conseguir, para ele ser encontrado na tabuada do 100, para dividirmos por 100. Ou seja, nós temos que acrescentar um novo 0. Então nós pegamos, colocamos um novo 0 aqui na frente. Como colocamos um novo 0 aqui em cima, nós colocamos um novo 0 aqui embaixo. Pronto, agora nós temos 100 sendo divididos por 100. 100 divididos por 100 dá quantos? 100 vezes quantos que dá 100? 1. Então nós colocamos 1 aqui na frente do 0. Então 100 vezes 1, 100 também. 100 tira 100, 0 novamente. Qual foi o resultado final? Foi 0,01, ou seja, 1 centésimo. Então a resposta dessa fração, convertendo essa fração na forma decimal, seria 0,01. Na outra fração era 10, então se lia 1 décimo. Nessa fração é 100, então se lê 1 centésimo. Uma dica muito legal para vocês entenderem mais ou menos como acontece essa formação é só ver a quantidade de zeros que tem aqui no denominador. No caso do 100, nós temos 2 zeros. Depois da vírgula, 2 espaços. No caso do 10, nós teríamos apenas um zero. E a resposta seria essa. Apenas um número depois da vírgula. Então é só para vocês entenderem. Então, é dessa forma que nós convertemos as frações com denominadores 10 e 100 em números decimais. Bom, agora que eu já expliquei para vocês como acontece esse processo da conversão da fração em números decimais, nós vamos realizar uma atividade. Então, peguem aí a atividade impressa para nós resolvermos juntos. Então, aqui na atividade, em cima está escrito números decimais. No enunciado está escrito, faça como eu. Aí aqui nós temos um exemplo. E aqui embaixo nós temos 5 linhas com frações, com denominadores 10 e 100 para respondermos. Então aqui nós temos o exemplo, a fração 4 sobre 10. Na frente está escrito a forma como é lida, que é 4 décimos. Na frente temos o 0,4, que é a forma decimal dessa fração. Mas como que eu sei que é 0,4 é a forma decimal da fração 4 sobre 10? Simples, é só dividirmos o 4 pelo 10 que nós chegamos a esse resultado. Então nós vamos ter que repetir esse mesmo processo desse exemplo nessas outras atividades. Nós vamos escrever a forma como se lê essa fração e depois nós vamos colocar a forma decimal dessa fração. Bom, então aqui a primeira fração que temos que responder é 8 sobre 10. Vocês lembram como se lê ou como se escreve o nome das frações que tem o denominador como o algarismo 10? Ou melhor, tem o algarismo 10 como denominador? É só olharmos aqui no exemplo, caso tenhamos esquecido. Décimos. É dessa forma que nós lemos o algarismo 10 quando ele está no denominador. Décimos. Então é essa fração. Nós escrevemos como 8 décimos. Então escrevam lá. 8 décimos. Tá. Agora nós já descobrimos o nome. 8 décimos. Como vamos saber a forma decimal dessa fração? Simples. Lembram do que eu expliquei? Nós temos que dividir o numerador pelo denominador, ou seja, nós temos que dividir o número de cima pelo número de baixo. Então nós vamos armar a continha novamente, 8 dividindo por 10. Então colocamos lá o número 8, aqui na frente nós colocamos o número 10,
Como o 8 ele é menor que o 10, ele não está na tabuada do 10, nós acrescentamos o zero aqui na frente. Dessa forma ficou 80. Quando nós acrescentamos o zero, nós temos que colocar o número 0 aqui embaixo também, acompanhado de uma vírgula. Coloco o 0 e a vírgula. O 80, nós temos na tabuada do 10? Temos. Por qual número? Pelo número 8, ou seja, 10 vezes 8 é 80. Nós colocamos o número 8 aqui na frente da vírgula. 10 vezes 8, 80. 80 tira 80, 0. Não sobra nada. Qual foi o resultado dessa divisão? Foi 0,8. Então, nós colocamos aqui na frente dos 8 décimos, 0,8. 8 décimos. Agora, nós vamos para a segunda fração, que é 6 sobre 10. O 6 está no numerador e o 10 está no denominador. Olhando a fração de cima e também o exemplo, nós já sabemos então que é 6 décimos. Então, escrevam lá 6 décimos. Para sabermos a forma decimal, nós dividimos o número de cima pelo de baixo, ou seja, o numerador pelo denominador. 6 divididos por 10, se 8 dividido por 10 é 0,8, então 6 divididos por 10, nós já sabemos, 0,6. Então, colocam lá 0,6. Agora, nas 3 últimas atividades, o denominador é o número 100. Ou seja, todos os números embaixo da fração, os denominadores, são 6, são 100. Ou seja, nós temos que fazer uma nova conta. O formato é um pouco diferente. Então, vamos apagar aqui. Na terceira fração, nós temos o número 9 sobre 100. Vocês lembram como se lê essa fração? É só lembrar do 100. 100 centésimos. Então, aqui nós sabemos que a forma como se lê e como se escreve 9 sobre 100 é 9 centésimos. Então, escrevam lá 9 centésimos. Tá. Mas agora, qual é o formato decimal dessa fração? Como ele fica? Então, nós fazemos novamente a continha de divisão. Nós pegamos o 9 e dividimos pelo 100. Como o 9 não tem na tabuada do 100, nós acrescentamos o algarismo 0. Quando acrescentamos o 0, nós temos que colocar o 0 e a vírgula aqui embaixo. O 90, ele tem na tabuada do 100? Não, ainda não tem, porque ele ainda é um número menor que 100. Então, nós temos que acrescentar um novo 0. Então, acrescenta lá de novo. Acrescentamos um novo 0, colocamos um novo 0 aqui embaixo. Agora, nós temos 900. 900 tem na tabuada do 100? Tem. Por quantos? Por 9. Ou seja, 100 vezes 9, 900. Eu coloco 9 aqui na frente do 0. Então, 100 vezes 9, 900. 900 tira 900, não sobra nada. Então, 0. Qual foi o resultado dessa fração? Dessa divisão? Foi 0,09. Ou seja, 9 centésimos. Então, coloco lá na frente 0,09. Então, lembra que eu expliquei? Décimos, 2 casinhas, 1 0, um número depois da vírgula. Centésimos, 2 zeros, 2 números depois da vírgula. Bom, nós vimos como acontece a divisão, ou melhor, a transformação das frações em números decimais com frações que tinham apenas uma casa no numerador, apenas um algarismo, que era o caso do 8, depois do 6 e depois do 9. Mas agora, nas duas últimas atividades, temos dois algarismos em cima, no numerador, né? 2 espaços, que é o caso do 38, na penúltima, e o caso do 56, na última. Tá, mas e agora, como é que nós vamos fazer a divisão? Como é que nós vamos transformar o 38 e o 56, né? 38 sobre 100 e depois 56 sobre 100 em números decimais? Nós também vamos realizar uma conta, mas ela é um pouco mais longa, então por isso quero que vocês prestem bastante atenção. Então, 38 sobre 100. Lembra que 100, nós falamos centésimos? Então nós repetimos o 38. 38. Na frente colocamos centésimos. Então, 38 centésimos. Então nós já sabemos a forma como se lê e como se escreve o 38 sobre 100, que é o caso de 38 centésimos. Mas qual é a forma decimal? Então, nós vamos repetir a conta. Nós colocamos o 38 e na frente do 38 nós colocamos o 100. O 38, ele é menor que 100 e ele também não está na tabuada do 100. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos um 0 na frente dele. Quando nós colocamos esse 0 na frente, nós temos que colocar o 0 e a vírgula aqui embaixo. Agora nós temos 380. 380, ele é maior que 100.
Mas tem 380 na tabuada do 100? Não. Temos 100, temos 200, temos 300, temos 400, temos 500. 400 e 500 são maiores que 380, então não dá certo. Qual que é o número mais próximo, então? É o 300. E o 100? Vezes quantos que dá 300? Vezes 3. Então nós colocamos o 3 aqui na frente da vírgula. 100 vezes 3, 300. Então colocamos o 300 aqui embaixo. E agora nós efetuamos a subtração. 380 menos 300. 0 menos 0, 0. 8 menos 0, continua 8. 3 tira 3, 0. Então aqui ficou 80. Então ainda resta um número aqui para nós resolvermos. 80 ainda é menor que 100. E ele também não está na tabuada do 100. Então o que nós fazemos? Nós acrescentamos um 0 aqui na frente. Dessa forma nós temos 800. 800 ele é maior que 100. Ele tem na tabuada do 100? Tem. Vezes quanto? Vezes 8. Então nós colocamos o 8 aqui. 100 vezes 8, 800. 800 tira 800, 0. Pronto, sobrou mais nada. Qual foi o resultado da divisão? 38 divididos por 100, 0,38. Então nós colocamos aqui na frente dos 38 centésimos, 0,38. Lembra que eu falei que quando tem 100, nós temos dois zeros aqui, então nós já sabemos que tem duas casas depois da vírgula, né? 2 décimos depois da vírgula. Então 38 sobre 100, 38 centésimos, 0,38. Agora nós temos a última fração, a última atividade, que é 56 divididos por 100. 56, como são dois números, o 5 e o 6, nós também dividimos ele do mesmo formato que nós dividimos o 88. Então colocamos o 56 e dividimos por 100. 56 é menor que 100, não tem na tabuada, então nós acrescentamos o 0. Quando acrescentamos o 0, nós também colocamos o 0 aqui junto da vírgula. 560 é maior que 100. 560 não tem na tabuada, mas qual é o mais próximo? É o 500. 100 vezes quantos que dá 500? 100 vezes 5, então eu coloco 5. Aqui embaixo eu coloco 500. 560 menos 500, vamos fazer? 0 menos 0, 0. 6 menos 0, 6. 5 menos 5, 0. Sobrou 60. 60 é menor que 100, acrescentamos um novo 0. 600. 600 tem na tabuada do 100? Tem. Vezes quanto? Vezes 6. Então colocamos o número 6 aqui na frente. 100 vezes 6, 600. 600 tira 600, 0. Qual foi o resultado da divisão? 0,56. 100, dois zeros, ou seja, 2 décimos depois da vírgula, 2 números depois da vírgula. Então, como nós escrevemos aqui, 56, como é 100, nós colocamos centésimos. Qual é a forma decimal dessa fração? 0,56. Então essa foi a atividade de hoje. Tivemos frações com denominadores 10 e frações com denominadores 100. Nas primeiras nós tínhamos apenas um número em cima, né? O caso do 869. Depois nós tivemos que resolver fazer a divisão de 38 e de 56. Para transformarmos então as frações em números decimais, nós precisamos dividir o numerador pelo denominador. Dessa forma, nós obtemos a forma decimal deles, que é a forma com vírgula. Um zero, uma casa depois da vírgula. 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Também nós já vamos escrever a forma como se lê e como se escreve essas frações. 8 sobre 10, 8 décimos. 38 sobre 100, 38 centésimos. Então essa foi a atividade de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido de grande ajuda também. Então, na aula de hoje nós vimos sobre frações decimais. E vimos sobre frações com denominadores 10 e 100. Vimos que para obtermos a forma decimal dessas frações, nós temos que dividir o numerador pelo denominador, ou seja, o número de cima pelo número de baixo. Vimos também as regras da divisão com um número menor que 10 com um número menor que 100. Dessa forma, nós obtemos então os números com vírgula, que são os números decimais dessas frações. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado. Tchau.